Saudações à nação rubro-negra. Que momento, Flamengo firme lá na ponta do Brasileirão. Pois é, liderança isolada, né? São 14 pontos, invicto ainda por cima. E que invencibilidade. 4 vitórias, 2 empates e um saldo de gols, olha, plus 13. Impressionante. E a defesa, né? Aquela sequência de 4 jogos sem sofrer gols antes do jogo contra o Corinthians mostra que o time tá encaixando. Exatamente. Ok, então vamos mergulhar um pouco mais nas últimas do Mengão. É isso. Essa liderança é ótima, claro, mas o desafio é manter a consistência, sabe? A temporada é longa, muitos jogos. A famosa maratona. Exato, e é fascinante analisar como o Tite vai gerenciar isso tudo. Então, vamos falar do desempenho recente, das notícias do elenco, lesões, retornos, mercado. Os próximos jogos também. E, claro, aquela espiadinha básica nos nossos vizinhos aqui do Rio. Sempre bom, né? Com certeza. Falando em desempenho, não dá pra não lembrar daquela goleada contra o Corinthians, né? 4-0. Foi um passeio. Até o Casagrande, que é ídolo lá, falou que poderia ter tomado 7. Tipo, isso diz tudo sobre o jogo. Um vexame pra eles, convenhamos. Total. E antes disso, já tinha tido aquele 6-0 no Juventude, 2-0 no Grêmio. O time tá embalado. E agora? Foco na Copa do Brasil, né? Estreia contra o Botafogo PB. Talvez uma chance pro Matheus Cunha aparecer. Pode ser. É uma boa oportunidade para rodar o elenco. E logo depois já tem pedreira no Brasileirão. O Cruzeiro. E falando em Paraíba, você sabia que teve um Flamengo paraibano? Uma história curta lá nos anos 60. Curioso, né? Olha só, não sabia dessa. Mas bom, para essa sequência de jogos, temos boas notícias no elenco, né? Sim. O Léo Pereira tá de volta, foi poupado lá na altitude, em Quito. O que é super compreensível, né? A altitude sempre desgasta muito. E a moral dele tá lá em cima. O Felipe Luiz disse que ele é o melhor zagueiro do país. Que moral. E não é pra menos, tá jogando muito. E tem o Danilo também recuperado. Pois é, o Danilo entrou bem, né? Nos jogos que ele foi titular, o time não levou gol. Ele mesmo falou sobre organizar a defesa. E até da possibilidade de jogar com 3 zagueiros, né? Uma variação tática interessante. Exato, essa briga pela titularidade na zaga tá elevando o nível de todo mundo ali atrás. Acho isso ótimo. Com certeza. E lá na frente, quem tá brilhando? Arrascaeta continua sendo o rei das assistências. Impressionante a visão de jogo dele. E o Pedro já guardou 3 no Brasileirão. Começou bem. E tem o De La Cruz voltando também. Ele fez muita falta lá em Quito, né? Ficou fora por causa da altitude. Fundamental ter ele de volta. Dá outra dinâmica pro meio de campo. O elenco fica mais forte com essas opções. Sem dúvida. E enquanto a bola rola, o mercado fica de olho. O Wesley tá na mira do Manchester City. É o que dizem, né? Interesse real, monitoramento. Mas, assim, parece que ainda não tem proposta oficial. Ele seria o 4º nome numa lista deles. Interessante. Mas isso sempre preocupa um pouco, né? Perder um jovem talento, assim. Sempre levanta essa questão, né? Como equilibrar a formação, o desenvolvimento do jogador com o assédio lá de fora e a necessidade financeira do clube. É um malabarismo constante. E falando em crias da Gávea, o Hugo Souza lá no Corinthians agora. Ele até comentou sobre jogar contra o Fla. Sim, e a transferência dele acabou sendo um bom negócio para o Flamengo, né? Teve aquela multa por ele jogar contra a gente, mais o valor da compra. Foi 1,5 milhão da multa, mais 4,8 milhões da venda, né? Deu 6,3 milhões no total. E o Fla ainda ficou com 40% dele. Exato, no fim das contas foi uma boa movimentação financeira. E o rival precisando de um goleiro nosso. É. Irônico, né? E fora de campo teve a questão do Bruno Henrique, com as provas indo para o STJD e para a CPI das apostas. Sim, um assunto delicado que precisa ser acompanhado. E tem a negociação com o Jorginho, né? Dizem que a diretoria espera que ele chegue a tempo do Mundial. Vamos ver. Seria um reforço importante. Mas, bom, enquanto o Mengão tá voando, como é que andam os nossos rivais aqui no Rio? A gente tem que dar aquela cornetada básica, né? Faz parte. A situação deles é, digamos, um pouco diferente da nossa. Pois é. O Vasco, por exemplo, parece que só joga em São Januário, né? Fora de casa no Brasileirão, só derrota. Perdeu pro Corinthians, pro Ceará. E agora tem uma sequência fora. O desgaste já tá batendo, o Lucas Piton mesmo tá fora. Complica pra eles. São Januário faz falta pra eles, pelo visto. E o Fluminense? Tá invicto com o Renato Gaúcho, mas empatou em casa na Sul-Americana, né? Com time reserva contra o União Espanhola. E ainda tem a dúvida do Hércules. Parece que tá com conjuntivite. Invencibilidade com empate não adianta muito, né? Vamos ver até onde vai. Pois é.
E no Botafogo, hein? O clima lá não parece nada bom. Que situação. Derrota na Libertadores, pressão enorme no técnico Renato Paiva, a torcida tá na bronca. E vazaram até o telefone do Textor. Ele teve que trocar de número. Imagina o nível da coisa. Nossa. Definitivamente o ambiente lá tá tenso. Bom, então, juntando tudo isso, o que a gente vê é um Flamengo forte, né? Líder, defesa se acertando, jogadores-chave voltando bem. É um cenário positivo. Sim, mas os desafios são claros. O calendário, gerenciar o elenco para evitar lesão, o assédio no mercado nos mais jovens, como o Wesley, precisa de todo mundo focado. Exatamente. Então, o que isso tudo significa para a nação rubro-negra? O time está mostrando força, a defesa está encontrando o caminho, o ataque está correspondendo. O momento é bom? Mas a temporada é longa, muitas competições. A grande questão que fica, eu acho, será que a profundidade desse elenco vai ser suficiente para brigar lá em cima em todas as frentes? Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores? É algo para a gente ficar muito de olho. Saudações rubro-negras!